Tudo bem com você, tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje temos aqui a segunda avaliação trimestral de matemática do nono ano e corrigindo também se aprende. Vamos lá? Vamos efetuar então a correção. Questão número 1. Observe os gráficos apresentados abaixo. Então nós temos aqui 4 gráficos. Dentre esses gráficos, qual representa o gráfico de uma função f definida de x em y com y igual a f de x? Bom, para um gráfico ser função, nós vamos verificar simplesmente um item. Gráfico 1, será que é uma função? Para ser função, eu tenho que criar retas na vertical e essas retas elas têm que cortar o gráfico em um único ponto. Então, eu fiz aqui 3 retas e elas não cortaram o gráfico, né? Lembrando que o gráfico está aqui, é uma reta na vertical. Então, o gráfico 1 não é uma função. Gráfico 2. Bom, se eu criar uma reta aqui, já não vai cortar o gráfico, então também não é função. E por outro lado, essa reta acaba cortando o gráfico em 2 lugares. Então, esse gráfico também não é uma função. Mesma coisa acontece com o gráfico 3. Tá aqui, ó, cortou o gráfico em 2 lugares, então não é uma função. E a resposta correta, então, fica sendo o gráfico 4. Todas as retas que eu criar aqui na vertical, elas sempre irão cortar o gráfico em um único ponto. Lembrando que essa reta ela é infinitamente para baixo, então qualquer reta na vertical vai cortar o gráfico. Beleza? Então, o gráfico 4 representa para a gente uma função. Questão número 2. Observe no quadro abaixo a expressão algébrica tal que x é diferente de meio e x é diferente de menos meio. Então, está aqui a nossa expressão algébrica. Uma forma fatorada e simplificada dessa expressão é... Bom, então vamos pensar aqui em fatorar essa nossa expressão algébrica. A gente vai fatorar o numerador e vamos também fatorar o denominador. E aí nós precisamos relembrar os casos de fatoração. Por exemplo, no numerador eu tenho um trinômio. Será que é um trinômio do quadrado perfeito? Como que eu vou verificar isso? A gente vai fazer assim, olha só como que é simples. Raiz quadrada de 4x ao quadrado. Raiz quadrada de 4, 2. De x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 1, 1. Como aqui no meio é menos, aqui é menos. E isso fica elevado ao quadrado. Mas será que está certo? Prova real. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2x, 4x. Deu certo. Então, está fatorado. É um trinômio do quadrado perfeito. No denominador, nós temos uma diferença, 2 termos apenas. Será que é uma diferença de 2 quadrados? Vamos ver se tem raiz. Raiz quadrada de 4, 2. De x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 1, 1. Então, é a diferença de 2 quadrados. E a forma fatorada? Fica um parênteses com mais e outro parênteses com menos. E aí, 2x menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que 2x menos 1 vezes 2x menos 1. Isso dividido por 2x mais 1 e 2x menos 1. E aí nós podemos simplificar. Nós podemos cortar aqui, ó, 2x menos 1 com 2x menos 1. Sobrando apenas 2x menos 1 sobre 2x mais 1. Então, essa seria a forma simplificada. Então, a gente consegue associar a alternativa letra A, né? Menos em cima, mais embaixo. Então, tá aí, a alternativa letra A. Questão número 3. A frente de um terreno, localizado entre 2 estacionamentos, será fechada com um portão. O desenho abaixo representa a vista superior desse terreno e dos estacionamentos com algumas medidas indicadas. Estacionamento 1, estacionamento 2, está aqui o terreno. E a frente do terreno que a gente pretende colocar, então, um portão. O portão vai vir aqui. Resumindo, provavelmente a gente vai querer o valor do x, né? O tamanho desse portão. Qual é a medida do comprimento da frente desse terreno? Então, a gente quer aqui a medida de x. Bom, esse x é o mesmo que esse aqui, que a gente quer determinar. Beleza? Então, esse aqui também é x. E aí, o que eu vou pensar? Eu vou pensar o seguinte. Quanto vale esse segmento aqui agora? Segmento em vermelho. Bom, se esse pedaço é 20, se esse pedacinho aqui é 20 e todo esse lado é 44,
essa parte vermelha só pode ser 24, porque 24 mais 20 vai dar 44. E aí eu consigo fechar agora um triângulo retângulo aqui. E no triângulo retângulo nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O A é a hipotenusa, é o maior lado, é o 30, então 30 ao quadrado, é igual, B e C são catetos, um é 24 e o outro é o x que a gente quer descobrir. 3 vezes 3, 9, então vai dar 900. 24 ao quadrado, 24 vezes 24, isso dá 576, mais x ao quadrado. E aí nós temos 900 menos 576, que é igual a x ao quadrado. 900 menos 576, isso vai dar 324, que é igual a x. Lembrando que o x está ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 324, logo x é igual a raiz quadrada de 324. Lembrando que potência troca de membro vira raiz. E a raiz de 324 é simplesmente 18. Então, a frente do terreno tem 18 metros. Alternativa letra B. Dando sequência aí na correção, questão número 4. Para imprimir um lote de jornais, 15 impressoras que têm o mesmo desempenho gastam juntas 6 horas. Certo dia, um pico de energia danificou 3 dessas impressoras. Com isso, as 12 impressoras não danificadas trabalharam juntas para imprimir um lote desses jornais. Nesse dia, em quantas horas essas impressoras imprimiram um lote desses jornais? Então, nós temos aqui impressoras que vão realizar um serviço em horas, né? E o que a gente sabe, então? A gente sabe que essas 15 impressoras, elas conseguem efetuar o serviço juntas em 6 horas. Então, 15 impressoras, 6 horas. 3 estragaram, então ficamos apenas com 12 impressoras. 12 impressoras realizam esse mesmo serviço em quantas horas? E aí a gente tem que pensar o seguinte: se eu colocasse mais impressoras para trabalhar, o que ia acontecer com o tempo de execução desse serviço? Então, quanto mais impressoras trabalhando, eu iria resolver esse serviço em menos tempo. Quanto mais impressoras ligadas, menor o tempo. Beleza? Então, isso quer dizer que impressoras e horas são grandezas inversamente proporcionais. Porque se você aumenta o número de impressoras, o tempo diminui. Ou se você tem poucas impressoras, o tempo do serviço aumenta. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou montar aqui uma proporção, 15 sobre 12, só que a segunda eu vou inverter. Por quê? Porque são inversamente proporcionais. E aí eu tenho 12 vezes x, 12x, que é igual a 15 vezes 6, 90. Então, x é igual a 90 dividido por 12. Então, x vai ser igual a quanto? 90 dividido por 12, isso vai dar 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, com 1, 8. Vai sobrar 6. Para continuar, baixa a vírgula e eu posso abaixar um zero. 60 por 12, 5. 5 vezes 12, 60. E sobra nada. Então, elas vão gastar 7 horas e meia. Então, letra C, 7,5 horas. Beleza? Ou 7 horas e 30 minutos. Questão 5. Observe os gráficos apresentados nos planos cartesianos abaixo. Então, nós temos aí 4 gráficos. Qual desses gráficos representa uma função f, definida dos reais nos reais, tal que y é igual a f de x? Bom, é igual a questão número 1. Eu vou fazer gráfico, melhor, vou fazer retas, né, na vertical. E essas retas, elas têm que cortar o gráfico em um único ponto. Então, o primeiro já não é uma função, porque essa reta não corta o gráfico. A 2 também não é uma função. Essa reta não corta o gráfico e essa corta o gráfico em 2 pontos. Terceira também não é função. Essa reta na vertical corta o gráfico em 2 pontos. Então, sobrou o gráfico 4. O gráfico 4, sim, é uma função. Qualquer reta na vertical vai cortar esse gráfico em apenas um único ponto.
Lembrando que esse gráfico ele continua infinitamente. Dando sequência na nossa correção, questão número 6. Um clube tem uma de suas sedes localizadas no centro de uma cidade e a outra em um bairro residencial. Em ambos os lugares, a proporção entre a quantidade de sócios e de bebedouros é a mesma. Na sede do bairro residencial tem 11 bebedouros para 462 sócios. Já na sede do centro, existem 5 bebedouros a menos do que os da sede do bairro. Quantos sócios tem na sede desse clube que está localizado no centro da cidade? Então, vamos lá, olha só. Na sede... Vou pegar de novo. Na sede residencial tem 11 bebedouros e 462 sócios. Então, a gente poderia montar uma razão assim, ó. Bebedouros e sócios. 11 bebedouros corresponde a 462 sócios. Já na sede do centro, existem 5 bebedouros a menos do que a sede que fica no bairro. Então tem o quê? Tem 5 bebedouros a menos. Então não tem 11, tem 5 a menos, ou seja, tem 6. E aí quantos sócios vai ter nessa sede que fica no centro? E aí quanto mais bebedouros, mais sócios, são grandezas diretamente proporcionais. E aí é só montar a proporção do jeito que aparece. 11 sobre 6 é igual a 462 sobre x. Então, 11 vezes x, 11x. 6 vezes 462. Então, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 6, 36, com 1, 37, vai 3. 6 vezes 4, 24, com 3, 27. E agora nós vamos ter, então, que o x é igual a 2.772 dividido por 11. E x vai ser igual a quanto? Vamos dividir. 2.772 dividido por 11. Então, 27 por 11 dá 2. 2 vezes 11 dá 22 e vai sobrar, claro, 5. Abaixo 7. 57 dividido por 11 vai dar 5. 5 vezes 11, 55, sobra 2. Abaixo 2. 22 dividido por 11, isso vai dar 2. 2 vezes 11, 22 e sobra nada. Então, nessa sede tem 252 sócios. A alternativa letra B. Questão número 7. Em uma feira de livros, os exemplares de gibi eram vendidos pelo mesmo preço. Certo dia, Guilherme foi a essa feira e comprou uma quantidade de gibis que equivalia numericamente ao preço de cada um. No dia seguinte, ele voltou a essa feira com a sua irmã e resolveu comprar outros 5 gibis. Guilherme gastou no total R$ 36 nessas duas compras. Quantos reais Guilherme pagou em cada gibi comprado nessa feira? Bom, quanto que ele pagou em cada gibi fica meio difícil a gente responder. Porque a primeira vez que ele foi lá, ele comprou uma quantidade de gibis, que a gente não sabe quanto, e pagou o preço de um. Então, olha só, ele comprou uma quantidade de gibis que numericamente valia um gibi. Então, sei lá, comprou 10 e pagou pelo preço de 1. Comprou 20 e pagou pelo preço de 1. O que a gente consegue fazer é descobrir quanto custa cada gibi. Agora, quanto o Guilherme pagou em cada gibi, a gente não sabe. Porque na primeira ele levou vários pelo preço de 1. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. A primeira vez que ele foi lá, ele comprou vários gibis e pagou um gibi. A segunda vez que ele voltou lá, ele comprou 5 gibis, certo? Então, ele pagou por 5 gibis. E no total das duas compras, ele pagou R$ 36. Então, pensa o seguinte, no primeiro dia, ele foi lá e comprou o equivalente a um gibi. No segundo dia, ele foi lá e comprou 5 gibis. Então, é como se ele tivesse comprado 6 gibis. Né? Qual é o preço de um gibi? Não sei. X.
Beleza? E aí ele comprou quantos? É como se fosse 6. No primeiro dia ele pagou por 1 GB, mas levou vários. Mas no segundo dia ele comprou 5 GBs. Então no total ele comprou 6 GBs. Ele comprou 6x e pagou R$36. Então o preço de cada GB é 36 dividido por 6. Cada GB custa R$6. Será que faz sentido? Pensa comigo o seguinte. Ele comprou 5. Então ele paga quanto? 5 vezes 6 ele paga 30. No segundo dia ele pagou R$30. E no primeiro dia ele levou vários GBs, mas ele só pagou por 1. Então ele pagou 6. No total ele pagou então R$36. Então cada GB custa R$6. Agora, quanto que ele pagou em cada um eu não sei, porque eu não sei quantos GBs ele levou, né? Porque na primeira vez ele levou vários e pagou apenas R$6. Questão 8. Considere os conjuntos P e Q e observe as relações entre esses conjuntos apresentadas no quadro abaixo. Então tem a relação F, G, H e J. Qual dessas relações representa uma função? Bom, vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui, vou colocar o conjunto P com os elementos 0, 2, 4, 8 e 16. E vou pegar o conjunto Q com os elementos 0, 1, 2, 4 e 8. E nós vamos ligar esses dois conjuntos com a função f. O que diz a função f? Eu vou pegar um x e vou levar no seu dobro. Tá? Lembrando que f de x seria a mesma coisa que y. Y igual a 2x, por exemplo. Então, por exemplo, se o x for 0, 2 vezes 0, 0. Beleza. Se o x for 2, 2 vezes 2, 4. Beleza. Se o x for 4, 2 vezes 4, 8. Se o x for 8, 2 vezes 8, 16. Não tem 16 para ir. Se o x for 16, 2 vezes 16, 32. Não tem 32 para ir. Então, isso não é uma função. Por quê? Porque esses dois elementos não foram relacionados. Então, a letra F não representa uma função do conjunto P no conjunto Q. Beleza? Vamos pegar agora a outra função. Vamos pegar a função G. Então, a função G é essa aqui. G de x igual a x, ou seja, y igual a x. Então, se o x for 0, o y também é 0. Se o x for 2, o y também é 2. Se o x for 4, o y também é 4. Se o x for 8, o y também é 8. Se o x for 16, o y é 16, só que não tem 16 para ir. Então, também não é uma função, porque sobrou o 16. Então, a função g também não é uma função. Vamos testar agora a função h. X é igual, melhor, y é igual a x sobre 2. Então, a gente vai levar sempre na metade. Se o x for 0, 0 dividido por 2, 0. Se o x for 2, 2 dividido por 2, 1. Se o x for 4, 4 dividido por 2, 2. Se o x for 8, 8 dividido por 2, 4. E se o x for 16, 16 dividido por 2, 8. Nesse caso, eu usei todos os elementos do primeiro conjunto e uma única vez, então é função. Então, podemos marcar aqui a letra C. A relação H é uma função. Questão número 9. Considere dois conjuntos finitos e não vazios, M e N, e uma relação F definida de M em N. Para que essa relação F possa ser definida como uma função, é necessário o quê? Bom, para ser uma função, é necessário que a gente utilize todos os elementos do primeiro conjunto e uma única vez. Então, a gente tem que usar todos os elementos do conjunto M uma única vez. O conjunto N nem me interessa, tá? Então, letra A. O conjunto M tenha menos elementos que o conjunto N. Não tem relação desse jeito. Para ser função, tem que usar todos os elementos de M e uma única vez. Ou seja, cada elemento de M tem um correspondente em N. Agora, se tem mais ou menos, é outra história. B. Os conjuntos M e N têm a mesma quantidade de elementos. Não. C. Cada elemento do conjunto M seja associado a um único elemento do conjunto N. É isso mesmo que tem que acontecer. Letra C. Cada elemento do M, cada elemento de M tem que ser relacionado uma única vez com os elementos de N. Então, alternativa letra C. Questão 10. Observe a sequência do segundo grau incompleta apresentada no quadro abaixo.
Então tá aqui. O conjunto de solução S dessa equação está representado em... Bom, vamos resolver essa equação. É uma equação na forma incompleta. A gente pode usar a fórmula resolutiva, que é fazer delta e achar x' em x duas linhas, ou pensar o seguinte, tem x aqui, então tem fator comum, e eu vou colocar ele em evidência. X ao quadrado dividido por x, x. 4x dividido por x, 4. Isso é igual a 0. E aí nós temos uma multiplicação igual a 0. E para essa multiplicação ser igual a 0, ou esse cara é 0, ou esse cara é 0. E aqui eu tenho que o x, então, tem que ser 4. Então, o x pode ser 4, ou o x pode ser 0. Então, eu fico com a alternativa letra D. O x pode ser 0, ou o x pode ser 4. Questão número 11. A densidade de um elemento corresponde à razão entre a sua massa e seu volume. A densidade do ouro a uma temperatura de 25 graus Celsius é de 193/10 gramas por centímetro cúbico. Marcela tem uma barra de ouro com 30 centímetros cúbicos de volume. Qual é a medida da massa em gramas dessa barra de ouro de Marcela a temperatura de 25 graus Celsius? Bom, ele falou que a densidade é simplesmente a razão entre a massa e o volume. Beleza? Então vamos colocar assim, densidade é a razão entre a massa e o volume. A densidade do ouro está aqui, 193 dividido por 10. E aí a Marcela tem uma barra. O volume é 30 centímetros cúbicos e a gente quer descobrir a massa. Então a massa a gente não sabe e o volume 30 centímetros cúbicos. E aí eu posso aproveitar e simplificar esse 0 com esse, se eu quiser. Se não quiser, não tem problema, deixa para o final. Então 10 vezes m, 10m, é igual a 30 vezes 193. Então 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Esse 0 vem para cá. E aí eu tenho m igual a 5.790, dividido por 10, né? O 10 passa dividindo. Então, m é igual a 579 gramas. Então, essa é a massa da barra de ouro de Marcela. Então, eu fico com a alternativa letra A. Bom, vamos fazer uma pausinha para o vídeo não ficar muito grande. Se você quiser continuar efetuando a correção, é só clicar no card que aparece logo acima. E aí você já pode continuar com a correção na parte 2, que é da questão 12 em diante. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.